Bíblia no livro do profeta Joel, do profeta Jonas. Vamos assim estar fazendo essa leitura no livro do profeta Jonas. Glória a Deus. Capítulo número 1. Capítulo número 1, versículo 1 adiante, vamos fazer a leitura. Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, e talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram: Declara-nos agora que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse: Eu sou hebreu. E temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tudo isso? Pois sabiam os homens que fugiram diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. E quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto sagrado das Escrituras, onde temos várias lições para aprender diante do que foi lido. Primeiro, nós podemos observar que Jonas, filho de Amitai, era um profeta menor. E quando nós observamos a respeito dos profetas menores, não quer dizer que Jonas seria menor em estatura do que Isaías, menor em estatura do que Jeremias, menor em estatura do que Ezequiel, ou, por que não dizermos, menor em ser inspirado. Quando nós observamos, nós aprendemos que profetas menores no sentido da pouca escrita que Jonas escreveu, como Abacuque, como Esdras, e assim os demais profetas menores. Talvez Jonas poderia ser até maior do que Isaías, do que Ezequiel, do que muitos dos profetas que escreveram mais em estatura. Mas, quando nós observamos as Escrituras, nós podemos assim entender que menor no sentido da pouca escrita que escreveu menos do que os que mais escreveram. Por isso temos, assim como profeta menor. Quando nós olhamos para a história de Jonas, irmãos, nós poderíamos até aplicar o propósito de Deus, que não pode ser revogado. Se nós olharmos para a história das Escrituras, ou dos homens de Deus, quero dizer, nós podemos observar, irmãos,
que não é as fragilidades do ser humano, não é as falhas dos seres humanos que vão fazer com que os propósitos de Deus não venham a ser cumpridos. Se olharmos para o pai Abraão, o pai da fé, nós observamos que por 2 vezes Abraão mentiu através, ou por que não dizermos, por sua esposa, mas o propósito de Deus não deixou de ser cumprido. Olhamos para Moisés, homem, a qual Deus olhou e disse que dentre os homens não havia outro como Moisés, tão simples, tão pacífico, mas ele matou o egípcio. Mas os propósitos que Deus tinha na vida de Moisés não foram revogados por conta das fragilidades e limitações de Moisés. Olhamos para Davi também, o seu pecado lhe trouxe grandes feridas e mágoas, grande destruição na família, mas não é por conta das fragilidades e limitações de Davi que os propósitos de Deus também não haveria de ser cumprido. Olhamos para Pedro, Deus olhou e disse: não, Pedro, não é por conta da sua negação que os meus propósitos não deixarão de ser cumpridos. Então não é diferente, meus amados irmãos, na vida do profeta Jonas. Jonas mostrou fragilidade, mostrou fracasso, mas Deus tinha um grande propósito para cumprir, e não era as fragilidades do ser humano que fariam com que Deus não cumprisse os seus propósitos. Em outras palavras, poderíamos dizer: Deus não precisa de nós. Deus não precisa de nós, irmão. Ele não precisa de nós, mas conta com cada um de nós. Deus não contou com Davi, eu quero dizer, Deus não precisava de Davi, mas contou com ele. Deus não precisava de Jonas, mas contou com Jonas. Deus não precisa de nós, mas conta com cada um de nós para se fazer a sua obra. Vamos dizer amém por isso? Esse livro de Jonas, muitos, meus irmãos, não têm esse livro como um livro histórico. Muitos dizem que esse livro é uma ficção. Há quem diga que ele é uma alegoria. Outros dizem que é uma parábola. Ou por que não dizemos até um poema escrito em prosa. Mas não querem crer. Isso eu falo dos não crentes, é claro, que esse livro é um livro histórico. Não querem crer por conta do grande milagre, do grande peixe que o Senhor enviou. Então, muitos não creem mais. O que Jesus fala sobre isso? Jesus, o próprio Cristo, autentica como um livro histórico, quando o próprio Jesus diz: assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, assim importa que o Filho de Deus, que era o próprio, passasse 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então o próprio Cristo diz: ele é verídico, ele é histórico, realmente aconteceu. Dizer que o livro de Jonas era uma parábola ou uma ficção, em outras palavras, Jesus dizendo, é você dizer que não existe. Glória a Deus. Então, meus irmãos, tendo dito isso, nós, esta noite, vamos assim estar extraindo alguns ensinamentos da vida de Jonas diante do texto que vimos. Nós podemos assim falar, irmãos, de algumas percas que Jonas perdeu. Nunca é bom quando nós perdemos algo, por mínima coisa que seja, uma caneta, um lápis, uma borracha. Quando nós perdemos, nós queremos achar, nós queremos buscar, nós queremos ver aonde nós perdemos, porque não é bom perder, nem material, e eu digo aos irmãos, quem diria espiritual. Quando nós perdemos algo material, dependendo da pessoa que perdeu, ela pode, em poucos minutos, horas ou dias, conseguir rapidamente, dependendo da sua questão financeira, ela pode rapidamente chegar e comprar o que perdeu. Mas observe que quando se trata da área espiritual, não é dessa forma. Davi, com todo o seu ouro, Davi, com toda a sua prata,
Salomão se vestisse, poderia até se vestir de ouro, de prata, com a riqueza que tinha. Mas observe que na medida em que Davi perdeu áreas espirituais que tinha, não pôde ele nem com ouro, nem com a prata comprar o que havia perdido. Precisou de um momento progressivo, de passos a passos, para que Deus trouxesse, que o Espírito viesse de novo trazer a alegria da salvação que ele havia perdido. Não é diferente. Se olharmos para a história desse profeta menor, nós vamos observar, irmãos, que uma coisa ele perdeu e que muitos dos dias em que estamos vivendo têm perdido. Primeira coisa que Jonas, nós podemos ver que ele perdeu foi a voz do Senhor. No capítulo 1, versículo 1 diz: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Versículo 2 dizendo: levanta-te e vai a Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Os irmãos observaram que até aí Deus está falando. Versículo 3 diz: e levantou-se Jonas para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Versículo 4, Deus estará agora falando através da natureza. E nós vamos ver Deus falando segunda vez com Jonas no capítulo de número 3. Então no capítulo 3 ao versículo de número 4 do capítulo de número 1, nós vamos observar que Deus não falará mais com Jonas através da palavra. Quão bom é, irmãos, quando nós ouvimos Deus falar através da palavra, né? Deus almeja um desejo de Deus falar conosco através da palavra. Isso é princípio, foi desde o Éden. Deus fez Adão, Deus fez Adão, fez Eva. E o desejo de Deus foi chegar no jardim e falar com Adão e falar com Eva. E nós observamos essa expressão quando eu disse Adão, Adão. E Adão sempre ouvindo a voz de Deus. Então Deus fala com Abraão, Deus fala com Noé, Deus fala, meus irmãos, com Moisés, e vai falando com os profetas, e vai falando com Samuel, e eles vão ouvindo, e vão vendo, irmãos, no momento que a palavra é de grande valia, quando eles ouviam a palavra de Deus, é uma alegria tremenda, porque Deus tinha algo para falar para eles, e eles estavam ali sempre alegres com a voz de Deus. Versículo 1, Deus fala com Jonas. Versículo 3, no versículo 3, Jonas se levanta para fugir da face do Senhor. E no versículo 4, Deus não vai mais insistir. Deus deseja falar, mas na medida que alguém vira as costas para Deus, observe que Deus vai usar outros meios. Não quer dizer que Deus vai virar as costas, porque Deus, o seu desejo é falar conosco. Ou de uma maneira, ou de outra, Deus vai fazer todos os meios para que nós entendamos que Ele está falando. O que é que Deus vai usar? A natureza. Deus vai usar o vento. Deus vai usar a tempestade. Deus vai usar as ondas. Deus vai usar as coisas que Ele criou, mas não falará mais com Jonas através da palavra. E aqui, irmãos, eu aprendo uma coisa muito interessante, que nós como cristãos deveríamos e precisamos atentar primeiro quando Deus fala através da palavra. Glória a Deus. Se olharmos para o escritor aos Hebreus, ele vai dizer: e falou Deus muitas vezes e de muitas maneiras aos pais através dos profetas, ultimamente falou através do Filho. E agora nós podemos ouvir através da sua palavra. Mas isso não quer dizer que Deus não poderá falar de outras maneiras. Deus falara antigamente através do urim do tumim, através dos sonhos, através das revelações, através das profecias, e assim sucessivamente. Deus falava de várias maneiras. Mas observe que aqui Jonas
você não quer ouvir a minha voz. Pois, Jonas, eu vou falar com o vento, ele vai me obedecer. Eu vou falar com a nuvem, e a nuvem vai me obedecer. Olha, Jonas, eu vou falar com a natureza, e ela vai me obedecer, Jonas. Porque as Escrituras diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele a fundou. Deus, em outras palavras, estava dizendo: falarei com o vento e ele me obedecerá. Falarei com a nuvem e ela me obedecerá. Falarei com a tempestade. Falarei com a natureza. Olha, Jonas, ela me obedecerá, exceto você, Jonas. Os irmãos, observem que aquele que Deus disse: e façamos a nossa imagem e semelhança, quando Deus disse: eu estou falando com você, Jonas. Aí Jonas disse: mas eu não quero ouvir. Estou falando com você, Jonas, mas eu não quero obedecer. Aí, meus irmãos, Deus não vai mais falar com a sua palavra. Tem maneira, tem época nas nossas vidas, sabe, irmãos, que Deus parece que manda vento, como mandou na vida de Jonas, para que nós venhamos despertar. Não é que Deus quer o mal de Jonas, não é que Deus quer ver Jonas passar por tribulações, por aflições, por dificuldade. Uma coisa é certa: Deus ama Jonas, Deus tem um propósito com Jonas, ainda que Jonas vire as costas para Deus. Deus diz: olha, Jonas, eu não vou virar as costas para você, eu tenho um propósito com você, eu quero, olha, Jonas, cumprir a sua vida, independente de Jonas, para onde você for, eu vou buscar. Quando Deus tem um propósito na vida do ser humano, do cristão, do servo de Deus, independente para onde ele for, Deus vai cumprir. Porque os propósitos de Deus, eles não podem ser revogados. Observe que Jonas até tentou, Jonas até fugiu. Meus irmãos, quem olhasse para Jonas, iria dizer: o que é que está de errado nesse homem? Esse homem tem dinheiro, ele comprou sua passagem, o navio não se atrasou, ele está indo em direção aonde ele quer e planejou. Quem estivesse naquele navio poderia dizer: o que é que está de errado com Jonas? Não tem nada de errado com ele. O navio não se atrasou, a passagem foi comprada, está tudo normal. Mas observe que Deus está olhando de cima, está dizendo: não está nada bom, não está nada certo. Jonas, você está em dívida comigo. Você está em dívida comigo, Jonas. Para os homens está normal. Eu já aplico para nós esta noite. Irmãos, nem tudo que você vê que aparenta estar normal, pode estar normal. Nem tudo que olhamos com nossos olhos e aparenta estar tudo normal, possa ser que não esteja normal. É por isso que uma coisa eu aprendo, irmãos: nós precisamos estar bem com Deus. Porque ainda que o ser humano olhe e ache que esteja anormal, quando nós estamos bem com Deus, Deus está olhando, está me contemplando e dizendo: eu estou lhe vendo, você está bem, vá na sua caminhada. O problema de Jonas é que ele estava vivendo uma vida ociosa. Ele queria viver uma vida sem ocupação, sem a fazer.
um serviço sem propósito. Jonas, você vai para Nínive? Amém. Qual é o seu propósito? Na Bíblia não mostra o propósito. Davi, você está de frente da guerra, era para você estar organizando o exército. Todo o exército, diz a Bíblia, estava em Rabá, cercando os amonitas. Porém, Davi foi para Jerusalém. Qual é o seu propósito, Davi, em Jerusalém? A falta, irmãos, de serviço, a falta de ocupação. Observe que Davi perdeu muito com isso. Mente vazia. Jonas, tu vai para Nínive, tu vai para Tarse. Qual é o teu propósito, Jonas? Não tinha propósito. Um serviço sem propósito também é ociosidade. Então observe que Jonas estava trilhando o caminho mais baixo que um cristão deve trilhar. Eu sempre digo na congregação: ocupe a sua mente, glória a Deus, que Deus me deu função. Mas está muito serviço, vou entregar um cargo, eu já não aguento mais. Aí Deus diz: cuidado com ociosidade. A falta de serviço pode gerar o pecado também. Então glorifique a Deus, porque você está ativo, você está trabalhando, você está na obra. Porque uma vez que Davi ficou ocioso, o pecado bateu na porta e foi duro para ele. Jonas estava na mesma situação, irmãos, perdendo a ociosidade, a falta de serviço, de ocupação, tanto na obra de Deus, quanto também na área secular, irmãos. Ela traz prejuízo, tanto no sentido financeiro, como na área espiritual também. Então Jonas estava indo por esse caminho. Uma vez perdido a voz de Deus, irmãos, a tendência é igual a engrenagem. Primeiro, quando se perde a voz de Deus, o que mais se pode acontecer? Se aonde estão as instruções, se onde é a bússola que nos leva para o céu, nós precisamos fazer de tudo, ou perder tudo, mas não perder a sensibilidade da palavra de Deus. Então observe que Jonas aqui, ele perde a voz de Deus, perde a sensibilidade, está indo à deriva. Deus não está mais falando com ele através da palavra, mas Deus diz: eu não vou deixar de falar, Jonas, eu vou mandar um vento, eu vou balançar um barco, eu vou lhe acordar, olha Jonas, porque eu tenho um propósito a cumprir, e não é devido às suas fragilidades, não é devido às suas incompetências. Ora Jonas, que eu não cumprirei os meus propósitos, eu vou lhe alertar, vou mandar um grande vento, ora Jonas, e se possível for, vou falar com um grande peixe, e ele vai te buscar. E vou mostrar para você que até um peixe não obedece, exceto você, Jonas. Não lhe chamei eu, Jonas, para que vire as costas para mim, para que refugie na minha presença. Não lhe chamei eu, era Jonas, para você estar distante, para você não ouvir a minha voz. Eu te chamei, Jonas, para você ouvir a minha voz e cumprir os meus propósitos. Louvado seja Deus. Jonas, observe, irmãos, Deus nunca chamou alguém que estava desocupado. Deus sempre chamou alguém que estava ocupado, porque Ele sabia que eles também iriam se ocupar na sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas observe que ele não perdeu apenas a voz de Deus, como disse. Uma vez perdida a voz de Deus, vai entrando em patamares e declínios
espirituais e a tendência é sempre perder, perder e perder. A segunda coisa que Jonas perde, nós podemos observar, irmãos, está no versículo 5 e versículo número 6. Jonas capítulo 1, versículo de número 5 e versículo 6, quando diz: então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão, deitou e dormiu o profundo sono. E o mestre do navio chegou a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te e volta ao teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os irmãos observaram que aqui no capítulo 1, versículo 5 e o versículo 6, Jonas está também com uma grande perca, que é as forças para orar. O versículo deixa claro: os marinheiros, diante das aflições, homens pagãos, homens que não conheciam o Deus verdadeiro, o Deus que fala, o Deus que vê, o Deus que apalpa, aleluia, o Deus que move os céus e a terra, eles não tinham ele, eram pagãos, fizeram uma espécie de ciclo de oração, colocaram todos juntos e vamos clamar ao nosso Deus, disse eles, exceto Jonas. Então eles vão até Jonas, ele desperta Jonas, porque Jonas já não tinha mais força para orar. Jonas estava em um declínio espiritual, perdendo a voz de Deus, e quando se perde a voz de Deus, automaticamente, irmãos, eu pergunto: que forças temos para orar? Porque para nós, perder a voz de Deus é deixar de ler a Bíblia. Quando nós deixamos de ler a Bíblia, nós estamos perdendo a voz de Deus. Porque quando lemos a Bíblia, Deus está falando conosco. E quando estamos orando, nós estamos falando com Deus. Mas uma vez Jonas perdido a voz de Deus, observe que as forças para orar já não tem Jonas. Então os pagãos chega até Jonas: desperta, Jonas, desperta, dormente, ora a teu Deus. Talvez, coisa triste, irmãos, quando nós perdemos as coisas espirituais. O pagão, o ímpio, o profano, observe que era para Jonas estar repreendendo os ninivitas. A mensagem era para Nínive, mas enquanto Jonas não estava repreendendo o povo de Nínive, os pagãos estavam repreendendo Jonas, por causa das percas espirituais que Jonas perdeu. Então ele não tinha forças para orar. Perder as forças para orar é não querer falar com Deus. Perder as forças para orar, observe, irmãos, que é não querer se humilhar a Deus. Em outras palavras, Jonas, eu não quero me humilhar. Em outras palavras, Jonas estava dizendo: eu não quero buscar a face do Senhor. Em outras palavras, Jonas estava dizendo: eu quero trilhar o meu caminho, eu quero viver da minha forma, eu quero viver do meu modelo. Mas Deus tinha um plano na vida de Jonas. Ele estava dizendo: olha, Jonas, eu não quero que você trilhe esse caminho, Jonas. É por isso que eu estou falando contigo. Aleluia. Meus irmãos, que Deus não venha falar pela segunda vez nos alertando, que não venhamos passar pelo processo dos ventos sobre o barco,
sobre as nossas vidas, mas que nós devemos atentar. Quando Deus falar aqui, através da sua palavra, nós devemos dizer: não, eu quero dar crédito à palavra. Senhor, não precisa mover a tempestade, não precisa soprar no meu barco, não precisa, olha, ó Deus, mover tempestade para que eu venha entender que o Senhor está falando comigo, mas eu quero ouvir a tua voz e dizer: aleluia, eu quero estar sempre sensível à tua voz, obedecendo a tua voz, obedecendo a tua palavra. Não quero eu ser um Jonas da vida, eu quero estar obedecendo a tua palavra. Louvado seja Deus. Aquele, eu coloquei aqui uma expressão: aquele que aprendeu a orar, aprendeu o maior segredo de uma vida de santidade. Aquele que aprendeu a orar, irmãos, aprendeu um grande segredo: falar com Deus, tirar as vestes humanas, o orgulho, né? E chegar diante do Pai e dizer: Senhor, eu não sou nada. Diante de ti, Deus, quem sou eu? Mas Jonas não queria se humilhar. A sua natureza pecaminosa se despertou e ele assim queria fugir, irmãos. É de verdade que, se nós for falar a história daqueles homens de Nivita, Jonas olhou e disse: eu vou pregar para aqueles homens que tira os filhos dos ventres das mães com vida, que arranca a cabeça de seres humanos e coloca na estaca. Mas Deus não estava, os judeus estagiários depois, Jonas, eles não sabem discernir entre o mal e o bem, Jonas. Tu está com dó de uma planta e tu não tem. Jonas, meus irmãos, que coisa, né? Então, irmãos, observe que quando alguém dá as costas para Deus, não há outro caminho a não ser apenas descer para baixo. Uma vez dado as costas para Deus, uma vez deixado de ouvir a voz de Deus, uma vez perdido as forças para orar, o único caminho que Jonas tinha para trilhar era para baixo. Observe nas Escrituras que ele havia descido a Jope, ele havia descido a um porão e se deitado, ele havia descido às profundezas, ele havia descido ao ventre do peixe grande. Mas Deus não nos chama para descer, né? Deus nos chama para subir. Deus não quer que nós venhamos viver uma vida descendo degrau. Ora, Jonas, Deus quer, Jonas, que você veja subindo degrau e nunca descendo. Deus nos chamou, foi para subir, não foi para descer. Mas quero resumir dizendo que Jonas também perdeu outra coisa especial na vida de um cristão. Capítulo 7, versículo 10. Capítulo 1, versículo 7 ao 10. Dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa sobreveio este mal. E lançaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas, e então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão lhe sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse: eu sou hebreu. Tema ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Aqui Jonas também perdeu seu testemunho. Uma vez perdido a voz,
uma vez perdido as forças para orar, ele agora já não tem mais testemunho. Que ocupação é a tua? De onde tu és? Eu sou hebreu. Em outras palavras, ele dizia: você está nesse tempo todo dentro do barco, andando no barco, e ninguém sabia quem era tu, Jonas. Tu não abriste a boca, ora, Jonas, para dizer quem era tu. O teu testemunho, Jonas, como é que está, Jonas, diante de todos e por todos, em seguir uma viagem tão grande? E Jonas não falou sequer quem era o seu Deus, nem de onde era. Louvado seja Deus. Tem pessoas que é assim, irmãos, está no trabalho, mas ninguém sabe que ele é crente. Ele está no colégio, mas ninguém sabe que ele é cristão. Vive uma vida, mas está dentro do barco. Sim, está dentro do barco, mas ninguém sabe que ele é crente. Mas Deus diz essa noite: se tiver algum Jonas no nosso meio, Deus está dizendo: abra a sua boca, aleluia, fale quem é o seu Deus, fale de onde você é, e diga mais: o meu Deus, ele move os céus, ele move a terra, ele tem tudo na palma da sua mão, ele poderia parar tudo em um piscar de olho. E os homens dizem: e você me falar agora do seu Deus, Jonas? Meus irmãos, se Jonas tivesse falado antes, se Jonas tivesse ali falado do seu Deus, se tivesse ministrado para aquele povo, talvez a fé deles viesse a aumentar, viesse se converter, eles se unissem todos juntos e falassem: Jesus, Deus, acalma esse vento, acalma essa tempestade, Deus. Mas Jonas não tinha força para orar, foi preciso Deus usar homens pagãos para despertar Jonas. Tem momento que é assim. Estamos vivendo uma vida que Deus às vezes usa os pagãos para dizer: quem és tu? Glória a Deus. De onde tu és? Aleluia! Louvado seja Deus. Mas escute, quero finalizar no capítulo 2. Jonas, ele desce em oração. Em outras palavras, Jonas está dizendo: eu já não aguento mais. O Salomão escreve falando, expressando de que depois da construção do templo, quando clamasse, direcionando-se para o templo, seria ouvida a oração. Eu quero crer que Jonas, ali dentro daquele peixe grande, ele olhou, fechou os olhos: Senhor, o teu templo fica para ali, deixa eu orar. Fica para onde, Senhor? E Deus: fica para ali, Jonas. Aí Jonas orando: Deus, perdoe meus pecados, perdoe a Deus minhas fragilidades, perdoe, ó Pai, os momentos que eu transgredi contra ti e te desobedecer. Aí Deus olhando, dizendo: tudo bem, Jonas, peixe grande, leve ele em terra. Aleluia. Depois de Jonas estar em terra, observe no capítulo de número 2, versículo de número 10: falou mais, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Depois que Jonas estava na terra, aí ele diz: Jonas, aí diz: e veio, no capítulo 3, a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Meus irmãos, observem que do capítulo 2 até o capítulo 1, completamente quase todo, até o capítulo 3, um processo que aconteceu na vida de Jonas para que Deus viesse falar com ele. Eu pergunto aos irmãos: melhor é nós observar a palavra e dizer: Senhor, eu estou te ouvindo,
Não preciso usar a natureza, se possível mova, mas eu quero ouvir o Senhor falar através da palavra e me despertar através da palavra, para que não venha ventos sobre o barco. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que venhamos estar sempre atento à voz de Deus e obedecendo o mandato do Senhor. Os irmãos, amém por isso. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a igreja.